Evangelho de Lucas, capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. E aconteceu que, num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e o questionaram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade procedes como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Replicou-lhe Jesus: Da mesma forma, eu vos questionei. Dize-me, o batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? Diante disso, eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então, por qual motivo não acreditardes nele? Por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era profeta. Por fim, alegaram que não sabiam. Então Jesus lhes respondeu: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. A parábola dos vinicultores maus. Em seguida, passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber a sua parte nos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do acordo, enviou-lhes outro servo, mas eles, da mesma forma, a este esbofetearam e depois de o humilharem, o despediram sem nada. Mandou ainda um terceiro servo. Todavia, a este também muito o feriram e expulsaram da vinha. Então disse o proprietário da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado. É possível que a este respeitem mais. Contudo, assim que os vinicultores o viram, tramaram entre si, argumentando: Este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e assim a herança caberá a nós. E tirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora, o que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou: Que tal coisa jamais ocorra. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido a pó. E naquele mesmo instante, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam, de alguma maneira, prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola. Contudo, temiam a reação do povo. Tributos pagos a Deus e a César. Então eles se dispuseram a vigiá-lo, e para tanto subordinaram espiões que se fingiram justos para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal, e com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes ponderou: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente replicaram: De César. Ao que ele lhes orientou: Dai, portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão, e assombrados com a sua resposta ficaram em silêncio. A verdade sobre a ressurreição. Alguns dos saduceus, que pregam que não há ressurreição, chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro e mais tarde os demais, da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram os 7 sucessivamente sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhe esclareceu: Os filhos deste século casam-se e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio, e também não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça.
no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. O Cristo é o Senhor de Davi. Então Jesus lhe indagou: Como podem afirmar que o Cristo é o filho de Davi? Sendo que o próprio Davi declara no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrato para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele seu filho? Jesus previne aos seus discípulos. E estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu aos seus discípulos: Tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam serem saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa. Bom, hoje eu vou terminar esse devocional mais como uma oração, que nós vamos estar atentos, porque ao observar a palavra de Deus, nós vemos tantas vezes que os fariseus ficavam em cima do Senhor, os religiosos ficavam em cima dele, prontos para ter um motivo, para cancelá-lo e para acabar com tudo aquilo que ele estava fazendo. Eu só consigo imaginar o tanto que nós somos atacados também, diariamente, tudo para que nós não concluemos o propósito de Cristo, a vontade de Cristo. Quantos ataques nós sofremos? Nós temos um propósito, muitas vezes nós sabemos que nós temos um propósito. Qual é esse propósito? Mas nós deixamos ele de lado e vamos cumprir aquilo que não é o que o Senhor planejou para as nossas vidas. Porque fomos atacados, porque fomos distraídos e simplesmente abandonamos toda a vontade de Deus, todo o propósito de Deus. E quantas vezes Jesus foi atingido para que ele não concluísse o propósito do Pai. Até o fim, ele sofreu perseguições, afrontas e várias humilhações para que ele não concluísse. Então nós precisamos estar atentos. Será que nós também estamos deixando Satanás nos impedir de concluir o propósito? E se nós estamos deixando, nós precisamos voltar para a vontade, para o centro da vontade de Deus. Senhor Deus querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado conosco, nós te agradecemos pela Tua direção. Quantas vezes eu chego aqui, Senhor, eu penso que não tem nada que eu possa oferecer, mas o Senhor sempre vem e primeiro fala comigo. O Senhor fala comigo para falar para outras pessoas. Então, como eu sou grata a Ti, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Que o Senhor nos ajude a permanecer no Senhor, a continuar firmes no propósito que o Senhor planejou para as nossas vidas. E que muitas vezes não será fácil, muitas vezes nós teremos empecilhos, teremos lutas, teremos perseguições, mas nós precisamos continuar firmes no propósito pelo qual o Senhor preparou para as nossas vidas. Que nós sejamos servos fiéis, servos dedicados a fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, renove as nossas forças e que o Senhor nos conduza a cumprir a Tua vontade de forma prazerosa, que não seja um fardo pesado, mas que seja prazeroso fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, agradecemos. Amém.